Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estamos estudando nessa semana a salvação e o advento do Salvador. Quero pedir para você, subscreva no meu canal, deixe aí o seu like. Também visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também o esboço das mensagens que nós temos ali postado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Depois da queda do homem, Deus, ele prometeu salvar o homem. Ele prometeu resgatar o homem do pecado original. Restaurar o homem, para que o homem voltasse a ser perfeito, assim como era, e então o adorasse, o louvasse e o engrandecesse para toda a eternidade. Todo Salvador, ou seja, toda salvação, ela precisa de um Salvador. Deus já tinha em sua mente o Salvador da humanidade, aquele que viria para salvar o homem dos seus pecados. O homem não pode salvar a alma do homem. O homem tem os seus meios de salvação aqui na terra. Por exemplo, um médico ele pode salvar um doente de morrer com uma certa doença. Ele salvou aquele homem de morrer. O homem também pode salvar o outro homem de se suicidar. O homem pode salvar o outro homem de morrer em um afogamento. O homem pode salvar o outro homem em morrer em um acidente. Enfim, há várias formas que o homem pode usar e assim salvar um outro homem. Mas o homem não pode salvar a alma do outro homem. Só Jesus Cristo é quem pode salvar a alma do homem. Ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E também ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele ainda disse: sem mim nada podeis fazer. E depois ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O apóstolo Pedro também disse: e em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O apóstolo Paulo também, escrevendo a Timóteo, ele falou que só existe um Salvador. Um Salvador. E Jesus, ele é o Salvador da humanidade. Ele veio para salvar a alma do homem. E o advento dele, ou seja, a vinda dele, o seu advento, aconteceu para salvar o homem. E depois ele prometeu um outro advento, que ele viria para buscar o homem. Esses são os adventos do Salvador. Ele veio para salvar, cumpriu aqui na terra a sua missão. Ele foi oferecido como sacrifício vivo. Ele morreu pelos nossos pecados, pelo pecado do homem. Foi para o céu e prometeu voltar para levar a sua igreja. Porque ele disse: eu edificarei a minha igreja. E Jesus vem a qualquer momento para levar o homem. Seria o seu outro advento. Mas depois ele virá novamente. No final da grande tribulação, Jesus virá agora com a sua igreja. É o seu outro advento, o advento do Salvador. E ele virá agora para salvar o povo de Israel e implantar o milênio. Portanto, a salvação de hoje, a salvação da alma do homem, ela pode acontecer através apenas de um Salvador. E este Salvador é Jesus Cristo, que veio para salvar o homem da condenação eterna. Porque Deus amou o mundo, e quando Deus amou o mundo, Ele amou o homem
E amando o homem, então, ele prometeu a salvação para o homem, e prometendo a salvação para o homem, chegou o tempo, então, que ele enviou Jesus como o Salvador, o seu Filho unigênito. Ele enviou para salvar o homem, o seu Filho único. Ele veio para salvar o homem dos seus pecados. Então, a salvação de Deus, o seu amor, o amor de Deus para com o homem foi tão grande que ele enviou Jesus para nos salvar. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já fez tudo o que ele poderia fazer para o homem. Agora é o homem que precisa fazer para que possa ter a sua salvação. E o que o homem pode fazer para ter a salvação? O homem precisa reconhecer a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, arrepender-se dos seus pecados e se confessar diante de Deus, recebendo Jesus Cristo na sua vida e deixando-se então ser guiado e direcionado por Ele, vivendo uma vida de santificação, aguardando Ele a qualquer momento. Isso é o que o homem precisa fazer para ser salvo. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. O que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Agora, nós precisamos fazer. Fazer o quê? Nós precisamos, a cada dia mais, chegarmos mais perto de Deus, com uma vida de santificação, com uma vida de comunhão, e permanecermos assim até a vinda de Jesus, ou até a nossa ida para os braços do Senhor. João capítulo 1, versículos de 9 a 12, é a leitura de segunda-feira. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de terem feito os filhos de Deus aos que creem no seu nome. Jesus Cristo é a luz de todos os que creem. Na própria criação do mundo, quando somente existiam trevas, a primeira atividade de Deus foi criar a luz. Deus criou a luz para afastar as trevas. Deus criou a luz a fim de desfazer as trevas. Gênesis 1, 3 a 4, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Jesus Cristo veio e fez separação. Também, quando Jesus entra na vida do homem, ele faz separação. Ele tira o pecado do homem e coloca no homem uma vida agora clara diante de Deus. Uma vida sem escuridão, uma vida cheia de luz, porque ele tem Jesus na sua vida. A luz é usada nas Escrituras referindo-se à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é luz para o caminho do homem. Ela é a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119 e o versículo 105. Provérbios 6 e 23 diz assim, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são caminho de vida. A palavra de Deus é sempre representada como luz para iluminar e guiar o crente neste mundo cheio de trevas. E a luz resplandece nas trevas, João 1 e 5. Isto concorda com a referência de João 8 e 12, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Também João 1 e 7, João disse, mas se andarmos na luz, como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa referência nos leva ainda a Isaías capítulo 2 e o versículo 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Deixar de andar nas veredas do Senhor é o mesmo que andar na ignorância do pecado. Deixar de andar com Cristo é estar separado da comunhão com Deus. A luz de Deus, ela também é vista em sua revelação, ou seja, na revelação que Ezequiel teve no capítulo 1, versículo 4, 13, 26 e 28. E sua salvação também em Abacuque 3, 3 a 4. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Em Jó 29:3 nós lemos: envia a tua luz e a tua vereda, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. No Salmo 43, o versículo 3 está escrito: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. O salmista declara ainda: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmos 27:1. A luz é sempre usada como símbolo de santidade e pureza. Por isso, Jesus é a luz do mundo. A luz também representa a bondade e a obra redentora de Deus. Ela se justapõe às trevas, que simbolizam o pecado, o mal e as sombras de Satanás. Em Isaías 8:20, nós temos um exemplo disto: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Todos os homens devem falar conforme a palavra de Deus. Se ele não falar conforme a palavra de Deus, se ele não profetizar conforme a palavra de Deus, se ele não ensinar conforme a palavra de Deus, se ele não louvar ou cantar conforme a palavra de Deus, se ele não fizer o trabalho de Deus conforme a palavra de Deus, não há luz neles. João nos apresenta Jesus tanto como sendo a luz, como sendo também a vida, no início do seu evangelho. João 1, 3 a 5 ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui as trevas simbolizam o homem decaído, vivendo por obra de Satanás, na ignorância e no pecado. Ao se referir a João Batista, ele disse: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira. E quem era a luz verdadeira? Jesus é a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Aqui ele diz que Jesus é a revelação da verdade e da salvação para cada pessoa que já tiver existido ou vier a existir do mundo. O Verbo já havia visitado o mundo como luz,
antes mesmo de sua encarnação. João 3:19, também 21, e 12:46. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a condenação é esta. Isso é João 3:19-21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus disse em João 12:46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus era cheio de graça e de verdade. Nessa segunda declaração, dizendo ele como eu sou, Jesus usa a luz como metáfora, confirmando o que seria dito ao seu respeito pelo apóstolo do amor. E o apóstolo do amor, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5, ele disse, Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. João 3:9, quando Jesus falava com Nicodemos, Nicodemos respondeu assim, como pode, ou seja, perguntou para Cristo, como pode ser isso? E no versículo 21 do capítulo 3 de João, Jesus disse, quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. O Salmo 107, versículos 10 e 11. Tal como o que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. A expressão não andar nas trevas significa andar na luz. Quando diz aqui, se assenta nas trevas e sombra da morte. Então, não andar nas trevas é andar na luz. Na terça-feira, Mateus capítulo 1 e 17 versículos aí, fala do nascimento e a linhagem, o nascimento de Jesus e a linhagem de Davi. O que significa que Jesus é o filho de Davi? Então nós temos aqui 17 versículos do Novo Testamento que descrevem Jesus como o filho de Davi. Entretanto, uma pergunta surge: como é que Jesus poderia ser o filho de Davi, se viveu cerca de 1000 anos antes de Jesus? A resposta é que Cristo, o Messias, ele foi o cumprimento da profecia da descendência de Davi. Jesus era o Messias prometido, o que significa que ele era da descendência de Davi. Mas Mateus 1 dá uma prova genealógica de Jesus, de que Jesus na sua humanidade foi um descendente direto de Davi, por intermédio de José, o pai terreno de Jesus. A genealogia em Lucas capítulo 3 dá a linhagem de Jesus através de sua mãe, Maria. Jesus é um descendente de Davi, é um descendente de Davi. Isso por adoção através de José e pelo sangue por meio de Maria. Primeiramente, porém, quando referia-se a Cristo como filho de Davi, a intenção era se referir ao seu título messiânico encontrado nas profecias do Antigo Testamento, que falava a seu respeito.
Jesus foi intitulado de Senhor, Filho de Davi. Várias vezes por pessoas, as pessoas diziam, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, não é? Então, isso eles falavam pela fé, quando eles buscavam perdão da sua alma, dos seus pecados, quando buscavam também a cura para as suas enfermidades. A mulher cuja filha estava sendo atormentada por um demônio, os dois homens cegos à beira do caminho, o cego Bartimeu, todos clamaram ao filho de Davi por ajuda. Os títulos de honra que deram-lhe declaravam o quê? A sua fé nele. Chamá-lo de Senhor expressava um sentimento da divindade, domínio e poder de Jesus. Porém, chamá-lo Filho de Davi, eles estavam professando, dizendo que Jesus era o Messias. Os fariseus também compreenderam o significado das pessoas chamando Jesus Filho de Davi. Entretanto, ao contrário daqueles que clamavam Jesus Filho de Davi pela fé, ao contrário desses, eles estavam tão cegos pelo seu próprio orgulho e falta de compreensão das Escrituras que não podiam ver o que os mendigos podiam ver. Os mendigos, eles viam a Jesus pela fé como Filho de Deus, aquele que podia operar milagres. Mas os fariseus não o viam assim. Viam a Jesus como um adversário. Viam a Jesus como um paroleiro. Viam a Jesus como aquele que veio para atrapalhar a vida deles. Então, estava ali o Messias pelo qual eles haviam, ou seja, aqueles que criam e que esperavam o Messias, que esperavam Jesus, eles ali viam esse Jesus, mas os fariseus não o viam assim. Os fariseus odiavam Jesus porque ele não lhes dava a honra que achavam e que mereciam. Então, quando ouviram o povo saudando Jesus como Salvador, ficaram então enfurecidos e planejaram matar Jesus. Jesus ainda confundiu os escribas e fariseus ao pedir-lhes que explicasse o significado deste título. Como é que o Messias podia ser o filho de Davi, quando o próprio Davi se referiu a ele como meu Senhor? Naturalmente, os professores da lei não podiam responder a essa pergunta. E Jesus, então, expôs a ignorância desses líderes judeus como professores, e sua ignorância quanto ao Antigo Testamento ensinava sobre a verdadeira natureza do Messias. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, é o único meio de salvação para o mundo, conforme Atos 4:12. É também o Filho de Davi, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Romanos capítulo 5, versículos 14 a 17, vamos ler só o versículo 19. Porque como pela descendência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justos. Jesus Cristo, mediante sua morte, ele tira o pecado do mundo. Deus exigia sacrifícios de animais para que a humanidade daquela época pudesse receber o perdão dos seus pecados. Isso está em Levíticos capítulo 4, em diante, também do capítulo 1, enfim, livro de Levítico. O sacrifício de animal é um tema importante encontrado por todas as Escrituras. Quando Adão e Eva pecou, animais foram mortos por Deus para providenciar vestimentas para os nossos primeiros pais. Caim e Abel trouxeram ofertas ao Senhor. A oferta de Caim foi inaceitável porque ele trouxe frutas, e não só porque trouxe frutas, porque faltou ali
a gordura e faltou também o vinho, não é? Faltou o vinho que viria a ser o símbolo do sangue. Então faltou tudo isso. Então aqui, mas a oferta de Abel foi aceitável porque ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura, ou seja, a oferta de Abel, como era uma oferta de animal, então tinha a gordura e tinha o sangue e tinha também a carne. A oferta de Caim só tinha o conteúdo, só tinha a carne, portanto faltava algo que viesse representar a gordura e algo que viesse representar o sangue, no caso, o azeite e o vinho. Depois que o dilúvio recuou, Noé sacrificou animais a Deus. Esse sacrifício de Noé foi de aroma agradável ao Senhor. Deus ordenou que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Abraão obedeceu a Deus. Mas quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, o que aconteceu? Deus interveio e providenciou um carneiro para que fosse oferecido no lugar de Isaque. O sistema de sacrifício atinge seu ponto máximo com a nação de Israel. Deus ordenou que essa nação executasse inúmeros sacrifícios diferentes. De acordo com Levítico 1:1-4, um certo procedimento era para ser seguido. Primeiro, o animal tinha que ser perfeito. Segundo, a pessoa que estava oferecendo o animal tinha que se identificar com ele. Então, a pessoa oferecendo o animal tinha que infligir a morte ao animal. Quando isso era feito em fé, esse sacrifício apenas cobria os pecados e não tirava o pecado. Um outro sacrifício chamado dia da expiação, descrito em Levítico capítulo 16, demonstra o perdão do pecado. O grande sacerdote tinha que levar 2 bodes com oferta pelo pecado. Um dos bodes era sacrificado como uma oferta pelo pecado do povo de Israel, enquanto que o outro bode era para ser solto no deserto. A oferta pelo pecado providenciava perdão, enquanto que o outro bode demonstrava que o pecado tinha sido coberto. Por que então não oferecemos mais esse tipo de sacrifício nos dias de hoje? O sacrifício de animais ele terminou porque Jesus Cristo foi o sacrifício supremo. Ele se ofereceu, ele foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo. Ele foi oferecido. A morte de Cristo era para ser a minha morte, a sua morte. Mas Jesus ele morreu pela humanidade. Ele foi oferecido como um sacrifício, como um cordeiro, para que os nossos pecados fossem então apagados e tirados de uma vez por todas. João Batista confirmou isso quando ele viu Jesus. João Batista estava batizando nas águas, o batismo do arrependimento. E quando Jesus então veio para ser batizado, em João 1:29, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que então animais? O que os animais fizeram de errado? E esse é justamente o ponto do qual queremos dizer. Já que os animais não fizeram nada de errado, eles morriam no lugar daquele que estava executando o sacrifício. Jesus Cristo também não tinha feito nada de errado, mas voluntariamente ele se entregou. Ele se entregou para morrer pelos pecados da humanidade. Ele se entregou para morrer por nós. E agora nós, então, somos agraciados, fomos favorecidos, fomos abençoados. E quando o homem recebe Jesus na sua vida, reconhecendo esse sacrifício de Jesus, os seus pecados são perdoados.
Muitas pessoas chamam isso de substituição, essa ideia de morrer no lugar da outra pessoa. Jesus Cristo tomou para si o nosso pecado e morreu em nosso lugar. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo de número 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, através da fé no que Jesus Cristo cumpriu na cruz. Qualquer pessoa pode receber agora o seu perdão. Em resumo, os sacrifícios de animais foram ordenados por Deus para que tal pessoa pudesse experimentar agora o perdão dos seus pecados. O animal servia como um substituto, quer dizer, o animal morria no lugar do pecador. O sacrifício de animais parou com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o substituto sacrificial supremo e é agora o mediador entre Deus e os homens, conforme o apóstolo Paulo escreveu, que agora há um só Salvador. E esse Salvador, ele é mediador entre Deus e os homens. Só há um mediador, só há um Salvador. João disse que nós temos um advogado, Jesus Cristo. Jesus, ele é aquele que intercede pelo homem. Nenhum santo devoto, nem homem nenhum, nem estátua nenhuma, nem imagem nenhuma, nada pode interceder pelo homem. Só Jesus. Ele disse: todos que vierem a mim, quem quiser chegar a Deus, precisa vir a mim. Ele disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim, salvar-se-á. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados do pecado, vinde a mim. Jesus está convidando. Então, sacrifícios de animais serviam como um sinal do que estava por vir. Então, tudo no Antigo Testamento era sinal, apontava para Jesus que viria agora restaurar o homem como Deus havia prometido. A promessa da salvação necessitaria de um Salvador. E no Antigo Testamento tudo foi apontando que um Salvador viria para salvar o homem dos seus pecados. Jesus Cristo foi esse substituto sacrificial supremo e agora ele é o mediador entre Deus e os homens. Sacrifício de animal servia apenas como um sinal. A única base sobre o sacrifício de um animal providenciaria perdão dos pecadores é o fato de que Cristo iria se sacrificar pelos nossos pecados. Cristo iria ser sacrificado pelo seu pecado e pelo meu pecado. E ele fez isso. E todos aqueles que reconhecem isso, também Jesus se revela a eles e eles são salvos recebendo o perdão dos seus pecados. Providenciou então o perdão que aqueles animais podiam apenas encobrir. Podiam apenas encobrir o pecado, mas não tiravam o pecado. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, é a leitura de quinta-feira. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A justificação do pecador foi um ato da graça de Deus, o favor imerecível. Para colocar de forma simples, justificar significa declarar justo, fazer alguém justo diante de Deus. A justificação é quando Deus declara justo todo aquele que recebe a Cristo, baseado na justiça de Cristo, sendo debitada as contas daquele que o recebem. Somos justificados, somos declarados justos
no momento de nossa salvação. Quando você recebe a Cristo por fé, recebe a salvação, Jesus se revela a você, naquele momento você é justificado. Justificação não nos faz justo, mas declara a nossa justiça. Nossa justiça vem de colocarmos nossa fé no trabalho completo de Jesus. Quando você coloca fé no que Cristo fez por você, então você automaticamente é justificado. Seu sacrifício tira o nosso pecado, permitindo com que Deus nos veja agora como perfeito e sem qualquer mancha, por causa do fato de, como crentes, nós estamos em Cristo. Deus vê a justiça de Cristo quando Ele olha para nós, porque nós fomos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Se Jesus está na sua vida, Deus olha para você e vê você perfeito, porque Cristo está em você. Agora, se Cristo não estiver na sua vida, o pecado não deixa, o pecado ele faz uma barreira entre Deus e o homem, e Deus então não pode te ver. Isso alcança as exigências de Deus para a perfeição. Portanto, Ele nos declara justo, Ele nos justifica, conforme Romanos 5, 18 e 19. Esses versículos resumem o que nós queremos dizer. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um homem, todos os homens, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por que esse pronunciamento de justiça é tão importante? Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que está escrito em Romanos 5 e 1. É por causa da justificação que a paz de Deus pode governar a nossa vida. Sem a justificação, nós não temos paz com Deus e também a nossa vida não pode ser governada por Deus. É por causa do fato dessa justificação que crentes podem ter a garantia de salvação. É o fato de justificação que deixa Deus começar o processo de santificação na nossa vida. Por quê? Porque nós somos justificados por Jesus Cristo, que morreu por nós e assim levou a nossa culpa, levou os nossos pecados. O processo pelo qual Deus torna a realidade em nossas vidas a posição que já nós ocupamos através de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É a leitura de sexta-feira. A salvação pela graça mediante a fé somente. Como que é isso? A salvação é somente pela fé ou a salvação é pela fé e também pelas obras? Essa talvez seja a mais importante pergunta de toda a teologia cristã. Essa pergunta motivou a reforma, a separação dos protestantes da Igreja Católica. Nesta pergunta estava a diferença crucial entre o cristianismo bíblico e a maioria dos cultos cristãos. A salvação se dá somente pela fé ou pela fé mais as obras? Sou salvo apenas por crer em Jesus? Sou salvo apenas por crer em Jesus ou tenho que crer em Jesus e fazer outras coisas? A questão da fé somente ou fé mais obras se faz difícil por causa de algumas passagens que são de difícil correlação. Romanos 3, 28, também Romanos 5 e 1.
Gálatas 3:24, como também Tiago 2:24, há quem veja uma diferença entre Paulo. A salvação é somente pela fé. E Tiago, a salvação é pela fé mais as obras. Na verdade, Paulo e Tiago, de maneira alguma, estavam discordando entre si. O único ponto de discordância que alguns afirmam existir é a respeito da relação entre a fé e obras. Paulo dogmaticamente diz que a justificação se dá pela fé, Efésios 2, 8 e 9. Enquanto Tiago aparentemente está dizendo que a justificação é pela fé mais as obras. Esse aparente problema é resolvido ao examinarmos com precisão sobre o que Tiago está discorrendo o seu assunto. Tiago está negando a crença de que a pessoa possa ter fé sem produzir qualquer boas obras. Tiago está enfatizando o argumento de que a fé genuína em Cristo produzirá uma vida transformada e boas obras. Tiago 2, 20 a 26. Tiago não está dizendo que a justificação se dá pela fé mais as obras, mas ao invés disso ele está dizendo que a pessoa que é verdadeiramente justificada pela fé, ele produzirá boas obras durante a sua vida terrena. Agora, se uma pessoa afirma ser crente, mas não produz obras de um seguidor de Cristo, então ele está dizendo que ele não tem fé para ser salvo. Então provavelmente essa pessoa não tem fé genuína em Cristo. Paulo descreve o mesmo, o bom fruto que os crentes devem produzir em suas vidas. Paulo citou em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E lá ele fala sobre os frutos que os homens eles produzem. Os frutos que os homens produzem quando eles têm Cristo na sua vida. E também ele fala dos frutos que os homens produzem quando eles não têm a Cristo. Então, logo depois de nos dizer que somos salvos pela fé e não por obras, Paulo nos informa que fomos criados para as boas obras. Nascemos em Cristo e fazemos boas obras porque somos salvos e não para ser salvos. Assim que se alguém está em Cristo, disse Paulo em 2 Coríntios 5:17, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, os maus frutos, as más obras, tudo já se passou e eis que tudo se fez novo. Tiago e Paulo não discordam em seus ensinamentos sobre a salvação. Eles abordam o mesmo assunto sob diferentes prismas. Eles abordam isso. Agora, Paulo simplesmente enfatizou que a justificação vem somente pela fé, enquanto Tiago enfatizou o fato que a fé em Cristo produz boas obras. João capítulo 3 e o versículo 16, leitura de sábado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus pela humanidade é a razão de sua salvação. Então veja bem, o amor de Deus pela humanidade é a razão da salvação de Deus com a sua ação salvadora. Qual foi a ação salvadora de Deus? Deus, ele agiu pelo seu amor, então ele fez uma ação demonstrando o seu amor, enviando Jesus, o seu único filho, para que viesse aqui nesta terra, sofresse, padecesse e morresse por nossos pecados.
O amor de Deus é objeto de inúmeros estudos e questionamentos. É algo profundo e extremamente valioso. É esse amor que nos mantém, que nos ajuda e que nos consola. É algo profundo e extremamente valioso. É esse amor que nos ajuda. O que significa a expressão Deus é amor? O amor de Deus, o amor de Cristo, Deus de amor, o amor de Deus por nós. Por que o amor de Deus nos constrange? Deus é amor. O amor de Deus é fruto de sua essência. Nós amamos. Deus é amor. A diferença é infinita. Por que há uma diferença infinita? Tudo que Deus cria, executa, fala, estabelece é fruto do seu amor. Deus fez tudo por amor à humanidade. Deus criou tudo por amor aos homens. Deus criou os rios. Deus criou os mares para os peixes. Deus criou a terra para o homem. Deus criou os céus para as aves que voam. E assim, por amor à humanidade. E o homem, como foi criado para a terra, ele pode usufruir de todos os outros benefícios que Deus criou para o homem. Então esse é o amor de Deus. Tudo que Deus cria, até mesmo os juízos e a justiça. A Bíblia diz que Ele é bondade, que Deus é justiça. Deus também é fidelidade, mas todos esses atributos derivam do seu amor. Dizer que Deus é amor é reconhecer que todas as suas atitudes são ditadas pelo amor. O amor de Deus, falamos sobre Deus é amor, agora o amor de Deus. O apóstolo afirma que Deus é amor. Agora, logo isso nos faz pensar que estar em Deus é estar diretamente ligado ao amor, e estar ligado ao amor é estar ligado em Deus, porque Deus é amor. Mesmo como ocorre essa conexão com o amor de Deus? Como ocorre? Aqui existe uma via de mão dupla, né? Conhecer e crer. E crer é conhecer. Conhecer é crer e crer é conhecer. A fé gerada pelo Espírito Santo nos faz entender, em parte, o funcionamento do amor de Deus para a nossa vida. Essa revelação, embora limitada, produz em nós o quê? Confiança na salvação, nos mostrando o que Deus tem feito por nós através de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Só reconhecemos o amor de Deus através da morte de Jesus na cruz e da sua ressurreição. O amor de Deus não se revela em qualquer manifestação de amor ou relacionamento, não. Porque há uns tipos de amor aí que não tem nada a ver com o amor de Deus. O amor de Deus, ele é derramado no coração do homem quando ele recebe Jesus na sua vida. Os demais, o homem pode amar sem ter o amor de Deus, porém o amor do homem sem o amor de Deus é um amor natural apenas. Há muitas pessoas que amam o homem e acha que este amor que ele está tendo por outro homem é o amor de Deus. Uma mulher ama outra mulher e acha que este amor que ela tem por outra mulher é o amor de Deus. Muitas pessoas amam animais e acham que este amor que ele está tendo pelos animais é o amor de Deus. E não é. Há muitas pessoas que amam tantas outras coisas, tantos outros objetos, amam as riquezas, amam o dinheiro. O amor ao dinheiro é o amor de Deus? Não. É o amor natural, o amor que está apenas no homem, não tem nada a ver com o amor de Deus. O amor de Deus, ele é derramado no coração do homem
quando ele recebe Jesus na sua vida. Então, o apóstolo afirma que Deus é amor. Logo, isso nos faz pensar que estar em Deus está diretamente ligado ao amor, estar ligado ao amor é estar ligado a Deus. Mas como ocorre essa conexão com o amor de Deus? Aqui existe uma via, como já falamos. Então essa revelação, embora limitada, conforme 1 Coríntios 13, 12, produz em nós a confiança da salvação, nos mostrando o que Deus tem feito por nós em Jesus Cristo. O amor de Deus não se revela em qualquer manifestação. Revela-se na manifestação do amor que está em consonância com a personalidade de Deus, com a sua palavra e com a sua verdade. O amor de Deus se manifesta tanto quanto ele age com bondade, como quanto ele age com justiça. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, justiça e juízo também são manifestações do amor de Deus. O verdadeiro amor pune. O verdadeiro amor pune. Deus pune as pessoas, porque as pessoas o desobedecem, porque as pessoas o negam como o seu Deus verdadeiro, porque as pessoas cometem calamidades, cometem coisas terríveis. Deus pune as pessoas, mas ele está executando o seu amor, porque o amor de Deus não ou seja, o amor de Deus também é justiça. Ao contrário do que as pessoas pensam, que Deus é somente amor, e por ser Deus é amor, então Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém, Deus é só amor, só isso e mais nada. Não, Deus é justiça, e a justiça de Deus também demonstra o seu amor. Amor de Cristo. E o amor de Cristo, hein? Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Então Deus demonstra o seu amor através do sacrifício de Cristo por nossos pecados, conforme Romanos 5:8. O amor de Deus revelado em Jesus Cristo é o amor que não acaba. O amor de Deus revelado em Jesus Cristo é mais intenso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor de Deus. Este é o amor de Cristo. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor de Cristo permanece na vida do homem. O Deus de amor. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, e pela graça nós somos salvos em Jesus. Como já foi dito, o amor de Deus é o responsável por todos os atos de Deus. Aqui ele produz a misericórdia, que é abundante, derramada sobre nós. Antes que o amor de Deus manifestasse a sua misericórdia, nós estávamos mortos em transgressões, estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus manifestou o seu amor, enviando Jesus Cristo para nos perdoar, enviando Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Deus é quem nos dá o maior exemplo de altruísmo ao enviar Jesus como expiação para os nossos pecados. Dessa forma, ele manifesta a sua misericórdia, ele manifesta a sua compaixão sobre os homens, mesmo estes homens vivendo em pecado, mesmo estes homens desagradando a Deus. Isso veio impresso na alma de Jesus. Ao ver as multidões, Jesus Cristo teve compaixão das pessoas, porque essas pessoas estavam aflitas, porque essas pessoas estavam desamparadas, porque essas pessoas estavam cansadas do pecado. Eles estavam também como ovelhas sem pastor, sem nenhuma direção, sem nenhuma orientação. E Jesus teve compaixão
amando as pessoas. O amor de Deus por nós, o amor de Deus não é seletivo, o amor de Deus não é exclusivista, nem apenas aos pobres, ou só aos ricos, ou só aos brancos, ou só aos negros, ou só, enfim, a qualquer uma outra coisa. Não. Ele ama todo mundo, e isso ficou ainda mais evidente com o nascimento de Jesus Cristo. Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todos os homens, Deus não ama o pecado que o homem comete, Deus não ama as atrocidades que o homem comete, Deus não ama tudo aquilo que o homem faz e desagrada a sua divindade. Deus não ama, mas Deus ama o homem. E Deus quer resgatar o homem, restaurar o homem, tirar o pecado do homem e fazer com que o homem o adore com uma alma limpa, com uma mente limpa, com um coração limpo, com uma vida limpa na sua presença. Ele ama todo mundo. O propósito de Deus não é a condenação da humanidade. Deus, ele criou o inferno, ele fez o inferno, fez o lago de fogo para o diabo e seus anjos. Deus não fez para o homem. O homem vai para lá porque quer. O homem vai para lá porque é rebelde. O homem vai para lá porque ele é desobediente. O homem vai para lá porque ele desagrada a Deus, porque ele nega Jesus Cristo como seu Salvador. E por isso ele vai para lá. Não porque Deus quer, porque Deus não fez inferno e nem fez lago de fogo e nem fez sofrimento para ninguém. O homem sofre, o homem padece porque ele é pecador. É o homem que faz a escolha da sua vida. O propósito de Deus não é condenar o homem. Ele enviou seu Filho Jesus para nos mostrar todas essas coisas pessoalmente. O amor de Deus não está à disposição apenas de alguns, como afirma algumas doutrinas teológicas. Não, não é apenas para alguns, mas é para todos aqueles que querem a Deus. Aí o amor de Deus entra na sua vida, se manifesta a ele. Deus amou o mundo e enviou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo, ou seja, para que o homem fosse salvo por Jesus Cristo. O amor de Deus nos constrange, pois o amor de Cristo nos constrange, disse Paulo, por estarmos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, conforme 2 Coríntios 5,14. Analisando o amor de Deus por nós, o apóstolo Paulo chegou a uma conclusão. O amor de Cristo nos constrange. Ele se sentia impelido, impulsionado a testemunhar sobre o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Na verdade, todos nós devemos nos sentir como se sentiu o apóstolo Paulo, constrangidos pelo amor de Deus na nossa vida. Na verdade, todos nós deveríamos ser assim. Ao observarmos o sofrimento de Jesus Cristo no Getsêmani, vemos o quão difícil foi o seu ministério, quão difícil foi o ministério de Jesus. O quanto doeu para Jesus nos salvar, o quanto ele precisou doar a si mesmo, ele precisou abrir mão de tudo que ele é, tudo isso por mim e por você, por todo homem. Isso não te constrange a ser melhor, a ser mais fiel, a ser mais consagrado, a ser mais dedicado? E o amor a Deus? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o amor a Deus. Deus nos ama, isso é incontestável. Mas e quanto ao amor por Ele, como deve ser o nosso amor por Deus? Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Devemos amá-lo sobre todas as coisas. Devemos amar a Deus
sobre a família, devemos amar a Deus sobre a esposa. O nosso amor de Deus deve ser mais por todas as coisas, pelos filhos, por aquilo que temos. Enfim, o nosso amor tem que estar acima da família, acima da esposa, acima do esposo, acima dos filhos, acima dos amigos, enfim, acima de todos. Primeiro na nossa vida, o amor de Deus. Todos devem estar, as outras coisas devem estar em segundo lugar. O Senhor deve ser o centro. O amor a Deus deve preencher todo o espaço da nossa vida, até porque o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações quando nós recebemos Jesus na nossa vida. Não importa se você será uma pessoa popular, se você vai ser uma pessoa que vai agradar as outras, ame a Deus em detrimento de qualquer coisa, de qualquer escolha que você precisa fazer. O amor de Deus é dedicado, intenso e vai muito além, vai até o fim. A minha oração, a oração de todo aquele que tem o amor de Deus na vida, é que produza a cada dia em nós essa mesma dedicação de amor a Ele. O amor de Deus é a mola propulsora de todas as suas decisões, de todas as suas ações, de todas as suas criações. Tudo que Deus faz é com base no seu amor. Não é à toa que a Escritura declara que Deus é amor. Deus é amor e Ele quer salvar a sua alma. Jesus Cristo, Ele quer se manifestar na sua vida. Ele quer se revelar a você, mas é necessário que você abra o seu coração e receba a salvação que foi prometida. Deus prometeu a salvação, e para que a salvação de Deus viesse a ser executada, foi necessário um Salvador. E Jesus então enviou o seu único Filho para executar a salvação. E Jesus veio, ele disse: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Nenhum outro homem pode salvar, nenhuma outra pessoa pode salvar, nenhum outro santo salva, nenhuma boa obra vai salvar, nada pode salvar o homem a não ser Jesus. Ele é o único Salvador e Ele quer salvar a sua alma, perdoar os seus pecados e dar a você o direito da vida eterna. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical.